E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elvis Chaves, você está no canal Partitura e Teclado Fácil. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos intitulada, Primeiros Passos. Primeiros passos para que você consiga tocar um teclado arranjador. Essa é a aula número 4, hein? Já tiveram 3 aulas. Para ter acesso a essas outras aulas, você vai aqui no card, tá? Clique e você vai encontrar um link para acessar a playlist. Na aula de hoje a gente vai falar sobre postura de mão, postura de mãos e a postura corporal. E para isso eu vou utilizar um gráfico que está lá no material que eu usei nas outras aulas também e vai estar aqui na descrição. Você pode baixar esse material e utilizar. O material é esse aqui. Eu acho que você vai até lembrar. Eu vou voltar aqui, algumas páginas, e você vai ver que a gente já utilizou esse material se você andou acompanhando aqui as aulas. E lembrando que essas aulas são grátis, ok? Aproveita. Anota tudo aí, tira as dúvidas. E é o seguinte, quando você estiver sentado no seu teclado, você não vai sentar desse jeito. Muito cuidado com as suas costas aqui, ó. Não fica cocundo. Também não fica esticado demais para frente assim não, certo? É errado. Você vai dar dor nas costas. O jeitinho certo é como essa terceira gravura aqui, né? Terceira figurinha. Tem até o nome bem grande embaixo, ó. Certo. Errado e certo. Não é possível que você não veja isso. E esse garoto, ele tá usando até um encosto. Como é que a gente chama? Um apoio no pé, né? Para o pé subir. Por que isso? Por que a gente faz isso? Porque aqui nas pernas, ó, você tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, quanto mais definido for esse ângulo de 90 graus, melhor. E o tronco aqui também, ó. No caso, a coluna e as pernas aqui, elas também formam um L, um ângulo de 90 graus. É importante que seja assim. Então, olhando numa gravura mais ampla, né, agora com o instrumento, você vai ver essa garotinha aqui, ó. Ela está sentada num piano e você vê que ela está usando mais ou menos a mesma postura do garoto, né? Só que ela não usa o apoio no pé, porque ela tem as pernas mais longas. E o ideal não é que você aumente ou abaixe o banco. O banco geralmente tem uma altura padrão, em aproximadamente 50 centímetros, mais ou menos. E essa é a altura que deve ser, de fato. Então, se você alcança os pés e consegue apoiar os pés no chão, não usa apoio, né? Mas se você não alcança, como o garotinho aqui, então você deve usar um apoio. Algumas pessoas me perguntam se a gente pode utilizar encosto. Você notou que tanto o garoto como a nossa modelo aqui, o desenho, ela não usa encosto? O ideal é que não utilize. Você vai ficar com as costas doendo no início e vai reclamar. Então, é normal. Assim como a academia, como a educação física, os primeiros dias você sente dores. Mas você vai se acostumar. Para amenizar isso, você faz alongamentos antes e alongamentos depois. E aí, quais são os alongamentos, professor? Aí você vai perguntar ao Google. Você vai dizer assim, Google, como alongar o corpo? Ou como alongar a coluna? Os mesmos alongamentos que você faria, por exemplo, para ir à piscina, ou para ir até a academia, ou antes de fazer uma caminhada. Esse alongamento serve também. Essa postura, ou esses cuidados que a gente tem que tomar, isso é preventivo, na verdade. E também é uma forma de você tocar melhor. Por exemplo, a minha filha estuda flauta desde os 3 anos. Hoje ela tem 11. E a professora dela fala muito nessa questão da postura. Por quê? Ela tem uma história de uma coluna do ar, né? Coluna de ar. Quando ela sopra, essa coluna de ar é influenciada pela postura. Então, se ela estiver sentada de todo jeito, a gente percebe que o timbre da flauta não sai, não ecoa de fato como deve ser. Quando ela usa a postura certa, até a respiração melhora. Ela consegue tocar coisas que ela não conseguia tocar com a postura errada. E é chato, a gente fica no pé, olha a postura, e não quer. Não sei o que, toca sentado, quer tocar de todo jeito. Já o tecladista é o contrário, o tecladista não quer tocar sentado, ele quer tocar em pé. Entendeu? Na igreja, nas apresentações, você vai ver muita gente tocando em pé. Então, muito cuidado com isso. Até pode, sabe? Uma vez na semana, ou, uma vez numa noite, tudo bem. 2 horas, tal, você vai estar tocando em pé.
por questões de logística. Como assim? Às vezes falta espaço no palco. Às vezes você não consegue o banco. Então você pode tocar em pé, sem problema. Mas nos seus ensaios diários, nos seus estudos, você tem que tocar sentado. E engraçado que é um sinal de quem estuda. Quando você vê um músico sentado, né, um tecladista, sentado, com aquela postura, pose toda, você vê que ele senta numa postura elegante. Né? É bonito você ver a pessoa bem posta. Então você já percebe que aquele cara estudou, ele foi bem instruído, ele recebeu instruções e seguiu, né, por um tempo. Se disciplinou, ele criou um hábito. E sempre que ele toca, ele vai tocar com aquela postura que ele aprendeu. Isso vai evitar, em primeiro lugar, né, por que a gente tem que usar a postura certa? A gente precisa usar a postura certa para tocar bem, tocar melhor. Segundo, a gente usa a postura certa para evitar problemas na coluna, tendinites, né, dores, coisas que vão aparecer a longo prazo. Quem toca em pé assim, desenvolve muito varize, principalmente tecladista, porque ele se apoia num pé, depois se apoia no outro, aí numa perna, depois na outra. E eu noto que a minha filha, ela se apoia nos dois pés, ela fica em pé, mas ela distribui o peso nas duas pernas, ela não fica apoiando uma e depois a outra. E esse é o grande problema. Não sei, quem é canhoto se apoia mais numa perna, e assim vai. A gente está prolongando demais, mas veja, essas dicas são importantes. Então, se você está aprendendo, começando a tocar, não desdenhe dessas dicas, utilize. Olhando para essas gravuras aqui, você vai ter uma boa ideia de como você tem que posicionar seu instrumento na sua casa, no ambiente onde você vai estudar. Agora vamos falar sobre as mãos. Deixa o professor subir aqui para falar um pouquinho sobre as mãos. Bem, a mão, ela deve ser colocada em cima do instrumento em forma de concha. Né? Você vê que essa mãozinha que está aí, ela é como se ela estivesse segurando, dá para você segurar uma bola de tênis, um melão, algo assim. A mão fica desse jeito. E é assim que você vai botar ela no instrumento. Então, forma errada de você posicionar a mão, assim, ó, os dedos retos. Tá vendo? Você não posiciona a mão desse jeito. É errado. Você tem que posicionar a mão desse jeitinho aqui, ó. Não sei se você está conseguindo ver o cursor, mas onde tem a palavra certo, esse é o jeito correto de você colocar a mão no instrumento. Isso melhora a sua, digamos assim, a sua digitação. E é um hábito a se desenvolver. Você não pode... Você vai até começar com os dedos meio assim. Eles não vão querer se acostumar. Vamos para o teclado para a gente falar sobre isso. Só um minutinho. E aí dá para ver minha mão aí, né? Então, evitar colocar as mãos assim, ó, esticadas, né? Você tem que fazer essa postura aqui, ó, e coloca os dedinhos em cima do instrumento. Quando a gente vai tocar, né, ao invés de tocar assim reto, o dedinho reto, a gente toca com o dedinho meio encurvado assim, ó. No começo é um pouco difícil fazer isso, mas você com o tempo vai adquirindo essa habilidade. Nos cursos de piano, teclado, geralmente você tem acesso a alguns exercícios, como o Hanon, por exemplo. De tanto você fazer isso, de tanto você digitar, essa postura ela chega. Aí você consegue relaxar a mão a ponto de fazer com que sua mão obedeça, né, e fique lá na postura certa. Algumas pessoas gostam de tocar com a mão envergada, desse jeito. Isso aqui não é legal. A mão está encurvada, né, mas o punho aqui fica envergado. Você precisa tocar desse jeito. Já outras gostam de fazer isso. Os dedinhos estão certos, mas aqui está envergado também. O punho tem que ficar retinho. Okay? Como a minha câmera está agora, você não consegue perceber, mas algumas pessoas gostam de levantar a mão assim, né, e os dedos perdem a flexibilidade. A gente não consegue afundar a tecla, né, porque a mão está muito alta. E outras pessoas gostam de descer a mão a ponto do punho ficar abaixo das teclas. Melhorando aqui a câmera para você poder ver minha mão melhor. Então veja, tem gente que gosta de tocar com a mão assim, como eu já falei, né, os dedos esticados assim. Não toca desse jeito. Tem gente que toca assim, ó, com o punho abaixo das teclas. Isso dá dor
aqui na parte de cima da mão. Você tem que deixar as teclas aqui, ó, na mesma linha do punho. Ok? Observe bem essas dicas. Quando for tocar, procure mexer mais a articulação dos dedinhos, né? E não a mão toda por completo. Ao tocar, um dedo de cada vez, ó. Ó. Esse é o jeito certo. Vou virar aqui minha mão para você ver como é que elas estão. Ó, elas estão assim, tá vendo? E desse jeito eu as coloco em cima do instrumento. É assim que tem que ser. Sabe que tem até algumas pessoas que desdenham dessas dicas? Algumas pessoas não fazem muita questão disso. E tem alguns professores na internet que infelizmente também desdenham da questão da postura. Cuidado, porque você pode adquirir hábitos ruins e acabar não conseguindo tocar algumas coisas justamente por causa da postura. Então, no começo, se o seu professor não chama a sua atenção, você fala com ele: professor, minha postura está certa, é assim que se toca. Ele tem que estar no seu pé até que você consiga desenvolver a sensibilidade, né? Para observar se você está na postura certa ou não. Como eu já deixei algumas referências aqui, ó, esse gráfico, ele vai lembrar você dessa aula e vai lembrar você de como você tem que postar a sua mão, como você tem que colocar a sua mão em cima das teclas e como o seu corpo tem que ficar enquanto você estiver tocando. Lembrando, vai tocar um evento? Pode tocar em pé? Pode, não tem problema. Você está estudando, estuda todos os dias? Pode tocar em pé? Não, você deve tocar sentado. O evento pode tocar em pé, mas de preferência, se puder, toque sentado, ok? Não toque em pé. Professor, eu não consegui um banco, a cadeira que eu uso tem encosto. Tudo bem, enquanto você estiver tocando, use a cadeira, mas não encoste. Quando você terminar a apresentação, você encosta, você descansa. Quando você está encostado na cadeira, você perde mobilidade. Você manda um sinal para o cérebro que para ele significa descanse. Então é mais fácil de errar, é mais fácil perder a concentração. Algumas pessoas perguntam por que tocam errando tanto. Sabe que uma das respostas pode ser essa, a postura que você usa pode estar errada. Bem, gente, essa aula vai ficando por aqui. Essa é a aula número 4 da nossa série de vídeos intituladas de Primeiros Passos. Faz parte do curso Partitura e Teclado Fácil, que eu ministro individualmente, presencialmente ou online por videochamadas, mas também pode ser em turmas presenciais aqui no meu espaço, no meu estúdio. Então, se você está visualizando aí essa aula, né, e tem curiosidade, você gostaria de fazer aulas online, mesmo em outro estado, em outro país, desde que você fale português, eu posso te ajudar, é só entrar em contato. Aqui na descrição você vai encontrar links para você entrar em contato comigo, ou deixa aí nos comentários um número, alguma coisa que eu posso entrar em contato com você também, ok? Desejo a você paz e graça, não deixe de curtir o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.